estimados irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier e aos demais que possam estar acessando esse nosso canal. Que as bênçãos do Criador caiam sobre todos nós e a inspiração e o auxílio do Divino Mestre e da espiritualidade possam estar conosco sempre. E hoje aqui colaborando de uma forma muito singela desse trabalho do nosso grupo que segue por esse canal virtual. Como sempre, nos utilizamos do Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas reflexões e nos caiu o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Temos então aqui as instruções dos Espíritos. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Essa mensagem é do apóstolo Paulo, de 1860, e eu vou utilizar, além do Evangelho segundo o Espiritismo, uma questão do Livro dos Espíritos, a 886, onde Allan Kardec questiona qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta dos Espíritos foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade segundo Jesus não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação.
o homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, meus irmãos, né, bem propício esse tema para o momento atual que nós estamos vivendo. E nesse momento estamos tão necessitados uns dos outros, né? Estarmos próximos, mas ao mesmo tempo a condição de estarmos nesse momento estarmos mais afastados, também não nos impede de nos movimentarmos e de utilizar dos recursos que nós dispomos para nos aproximar das pessoas, assim como este canal aqui do YouTube é uma forma de nós nos aproximarmos, de estarmos perto uns dos outros, né? Mas em relação à caridade, muitas vezes nós pensamos que ela está relacionada só à esmola. Eu lembro que em tempos não tão remotos assim, eu tinha esse pensamento. Para mim, caridade era ajudar alguém materialmente. Claro que isso também faz parte, né? E para mim, caridade e esmola era meio que sinônimo, né? E quando a gente chega na doutrina espírita, né, que nem a própria mensagem já nos coloca isso, nós temos condições, ela nos ajuda a compreender melhor, né, o sentido dessa palavra, a ação dessa palavra, porque essa palavra nos leva para uma ação, né? E como o próprio texto aqui nos fala, né, para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então, chama a nós a esse movimento, a esse acionamento das nossas forças inteligentes, principalmente nesse momento que nós estamos passando, toda a humanidade está passando. E aí vem essa mensagem e nos reaproxima, né? A caridade faz com que nós nos reaproximamos, nos colocamos como irmãos. Amai-vos uns aos outros como irmãos, né? Que de fato nós somos irmãos em humanidade, né? E estamos passando por esse processo de tantas dificuldades, mas com certeza isso vai angariar em nós recursos, capacidades que talvez estivessem ali adormecidos e nós não os utilizávamos, né? Talvez porque faltasse vontade. É sempre necessária a ação da vontade, né? Talvez a nossa vontade estivesse mais adormecida. E aí vem as necessidades e nos despertam para esse acionamento, né? Para esse movimento que tem que partir de nós para o próximo. Claro que a questão material é muito importante e a gente tem observado muitos movimentos nesse segmento, nessa frente, muitos irmãos nossos se movimentando, nós nos movimentando, tentando nos auxiliar uns aos outros para que todo mundo tenha dignidade, né, a sua dignidade material preservada. Mas cabe aqui um questionamento a nós. Quando nós auxiliamos alguém, quando nós nos colocamos como um doador de algo material, qual a intenção que está envolvida nessa minha ação? A intenção de ser visto, de defender alguma bandeira, de promover algum grupo? Com qual intenção eu estou ajudando alguém neste momento? É importante sempre analisar da seguinte forma: eu estou fazendo o que gostariam que a mim fosse feito? Estou me colocando no lugar do outro, porque entendo que ele é meu irmão de jornada, ele tem necessidades materiais, ou eu estou apenas me aproveitando deste momento
desta condição na qual ele está, que nem no Livro dos Espíritos a pergunta 886 nos coloca, me aproveitando dessa situação de dificuldade do meu irmão para uma autopromoção, né? Uma busca pelos meus interesses, ou eu realmente estou ajudando porque reconheço nele um irmão que tem necessidades materiais iguais às minhas. Esse questionamento é bem importante nós nos fazermos, que a gente consegue ter um norte para a nossa ação. E quem sabe até mudarmos o nosso comportamento. Porque as tentações são muito grandes, né? Precisamos orar e vigiar. E nesse momento onde muitas emoções estão vindo à flor da pele e estamos num verdadeiro caldeirão de emoções, a nossa emocionalidade fica muito instável. E fica muito difícil de nós conseguirmos manter a vigilância 100% do tempo. Então vai ter momentos que a gente vai cometer deslizes, como a própria questão 886 fala, que nós também necessitamos ainda de indulgências, né? com as nossas imperfeições. Né? Que tenhamos com as imperfeições alheias, porque nós também ainda necessitamos dessa indulgência. Então é um momento que às vezes é muito difícil da gente conseguir manter a serenidade, né? a paz de espírito, para que a gente consiga utilizar o raciocínio, né? Utilizar das ferramentas da nossa mente e conseguir identificar, primeiramente nos identificar, o caminho que nós estamos tomando com aquela atitude, com aquela ação. E além da caridade material, Jesus nos coloca aqui chama muito a nossa atenção para essa questão das nossas relações com os nossos semelhantes. E nessas relações entra muito essa caridade, essa questão moral, de não apontar dedos, né, de não condenar, de procurar compreender o tempo de evolução daquele meu irmão. E muitas vezes nós não conseguimos, através de falas, através de discursos, enfim, através de linguagem, acessar esses nossos irmãos, mas que possamos, através da nossa vibração, nós que somos espíritas, temos esse conhecimento do alcance do pensamento, através das nossas vibrações, colaborar para esse irmão ou para esse momento atual que nós estamos vivendo, procurando manter uma sintonia mais elevada e com isso uma frequência mais positiva. Nesse momento, dentro dos nossos lares, onde a maior parte do tempo que nós ficamos, né, nós passamos a maior parte do nosso tempo nos nossos lares, com os nossos familiares. E a gente observa, né, como existem oscilações nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Isso determina vibrações, isso determina sintonias. Né? Então, como é importante, meus irmãos, nós espíritas, mais do que nunca neste momento, acho que é a nossa maior caridade que nós podemos fazer. É contribuir com a nossa vibração elevada, com a nossa prece, de modo que essa vibração possa ser sentida, assim como o perfume aqui da caridade que o texto nos coloca, né? Que serão reconhecidos pelo perfume que espargem. Eu penso que esse perfume que nesse momento nós possamos espargir
é o perfume da boa vibração, da prece. E com isso nós conseguirmos uma psicosfera mais serena, mais tranquila, mais pacífica para todos aqui, para esse micro-universo onde nós estamos inseridos, que é a nossa família, mas a gente sabe que não existem barreiras para o pensamento. E a gente pode transportar isso para o universo lá de fora, né? Da sociedade, dos nossos governantes principalmente, dos profissionais de áreas essenciais nesse momento, né? Que estão ali na linha de frente como os nossos primeiros soldados em combate, nossa primeira linha de soldados em combate. É uma forma de nós colaborarmos, nós espíritas, colaborarmos para que tenhamos uma psicosfera de luz, de serenidade, de amor, né? Para que possamos colaborar também dentro das condições materiais de cada um, né? Mas ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, mesmo não tendo grandes fortunas. Não é necessário ter grandes fortunas materiais, mas tem muitas pessoas que têm muitas fortunas morais, que podem contribuir e colaborar com esses nossos irmãos de jornada, né? Colaborar para que nós possamos construir cada vez mais a humanidade dentro de cada um de nós. Nós somos espíritos imortais e estamos nesse processo de construção de humanidade. Neste momento a gente observa muitas bandeiras opostas, mas quiçá, num futuro bem próximo, nós possamos erguer a bandeira da humanidade, todos nós juntos. E a caridade é um caminho. A caridade é o caminho. E é a nossa salvação, como o próprio texto aqui nos coloca. Seremos felizes quando buscarmos esse caminho e seguirmos neste caminho. E nós não nos perderemos jamais, sempre que ela for o nosso norte, o nosso guia. Então, meus amigos, temos mesmo que agradecer muito a Deus por esta oportunidade, por gozar da luz da doutrina espírita, que expande os nossos horizontes de compreensão, ampliando assim as nossas possibilidades de ação para conosco mesmos e para com o nosso próximo. Que Jesus nos ilumine sempre e que fiquemos em paz. Muita luz a todos.